Tem muitas linguagens de programação que a gente ainda vai ouvir falar por décadas. E nessa lista eu coloco C, C++, Java, JavaScript e, com certeza absoluta, o Python. Eu digo isso porque todo ano sai uma pesquisa gigante sobre o ecossistema do Python e a que acabou de sair mostra que o Python, que é de 1991, não está perdendo profissionais para outras linguagens, e sim ganhando. E depois de analisar aqui várias pesquisas sobre várias linguagens, o The State of Python 2025 foi o que mais nos surpreendeu. E vai te surpreender também, viu? Nós estamos aqui com vários insights abertos que nós queremos te mostrar. E também vamos falar sobre salários para devs brasileiros que estão trabalhando com Python. Nós filtramos a nossa pesquisa salarial só para a galera do Python e você vai saber nesse vídeo quanto que os brazucas estão faturando com ela. E esse aqui é o CDF Café, aquele momento pra gente tomar um cafezinho, pra gente jogar papo fora, mas também trazer muito conteúdo legal. Então, nada melhor para começar com café. Enquanto a gente coloca café aqui, você pode se inscrever no canal, você pode dar o like no vídeo e também comentar. Você trabalha com Python? Não? Então você já está perdendo. Mas se trabalha, com o que você trabalha? Diz aí. Você é full stack, back-end, trabalha com dados, trabalha com segurança. Pois é, a gente tende a achar que todo mundo que trabalha com Python trabalha com dados, mas esse jogo já virou faz tempo, né? E é isso que a gente vai ver aqui, ó. O estado do Python em 2025. Está traduzido aqui para você, obviamente. E essa é uma pesquisa que a Python Foundation faz junto com a JetBrains todo ano, e a gente olha todas essas pesquisas, porque a gente gosta de comparar também com a que a gente faz. E dessa vez, olha só, foram 30 mil respostas, porque o Python, caso você não saiba, é a linguagem mais utilizada do mundo. Quem está dizendo isso não sou eu, olha só. Nós também. Nós também. Mas tem vários rankings que apresentam esse dado, né? Vamos começar então com o Google, olha só. O Google, quando você digita quais são as top linguagens, ele já mostra o Python. De onde que ele pega isso? Não sei. Google. Ele mesmo tem aqui com várias fontes pela internet, tá vendo? Mas se a gente pega, por exemplo, o ranking da IEE, eles também têm um ranking sobre linguagens e o Python tá aqui, ó, disparado, ó. Vamos ver, de empregos, inclusive, ó, eles têm aqui. Também fica em de primeiro. trending, o Python tá aqui, o Java tá ali, ó, pertinho, e no espectro aí, total aí, Python e Java. Tem esse índice também, a TOB, que a gente cita de vez em quando. Controverso, Que é um mas pouco que, querendo controverso. ou não, é um índice, né? Tá lá, mas... É reconhecido. Mas se o Google está dizendo, a IEE também, a TOB também colocou o Python, e se não me engano já tem aniversário que o Python já está em primeiro lugar, tá? Já faz mais de um ano. Já. Aqui, inclusive ele mostra aqui, ó, em outubro de 2024, 2025. Seguido aí pelo C, o Java deu uma quedinha, o Java chegou a segundo lugar, né? Acho que nunca chegou a primeiro. Mas de qualquer forma, não tem jeito, ó, Python tá aqui na frente. Agora tem um outro também, que é muito famoso, que é o PyPL. Esse também usa outros critérios, mas usa também buscas no Google, né? Como o principal critério. E aí tá, ó, Python em primeiro, Java em segundo, e aí tem C, C++, Objective-C, tá, isso aqui me impressionou. Não sei por quê. Subindo muito no ranking. Não sei por quê, porque muita gente já tá usando o Swift, né? Por que que tudo bem que o Objective-C não é só pro ambiente iOS, né? Mas, e deve ter muita coisa ainda desenvolvida com ela. Mas tá aqui, ó, Python em primeiro. E me surpreendeu aqui a participação da linguagem com relação ao ranking que tá aqui, né? Então, 29% ficou bem na frente do Java, que tá ali com praticamente 14%. E se é uma das linguagens mais famosas, então é porque tem vaga para quem quer trabalhar com Python, né não? Será que tem? Eu acho que tem, hein? A gente fez uma pesquisa no Indeed filtrando por Python e a gente encontrou 5 mil vagas, incluindo essa com salários de 4 a 20 mil por mês. E aí no LinkedIn a gente encontrou vaga de júnior até remoto, ó. Mas aí eu tô escutando você falar, né? Ah, mas tem, sei lá, milhares de candidatos para cada uma dessas vagas. Ó, milhares também você exagerou, tá? Mas a gente sabe que tá mais difícil de entrar no mercado, né? Por isso que eu vou te dar uma dica aí para aumentar as suas chances. Você já ouviu falar em portfólio vivo? A ideia é a seguinte, ó, além de deixar o código lá no GitHub, você cria uma publicação no LinkedIn descrevendo o processo de criação e o problema que você resolveu. E depois convida as pessoas que participaram ou que usam a sua solução para deixar um depoimento. Daí em um só post você vai mostrar o projeto, a sua capacidade técnica, a sua comunicação e de quebra vai ter ali alguns relatos, aquelas famosas provas sociais de como é que você trabalha. E tem muitas outras dicas como essa e, na verdade, um conteúdo muito completo
completo, criado por vários especialistas que a Alura reuniu e chamou de Guia do Mochileiro Tech. Já conhecia? Pois é, o link tá aqui na descrição. Ainda é de graça, tá? Então literalmente não custa nada você acessar. Daí é só aplicar lá as técnicas, as dicas pra aprimorar o seu perfil e também melhorar nas suas entrevistas. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar. E claro que você também vai aproveitar o nosso link especial da Alura, que nesse mês vai te dar 2 meses extras para você continuar aprendendo. Ou seja, se você fizer uma assinatura de 1 ano, 12 meses, você ganha 2 meses. Mas vamos ver o que essa pesquisa diz. Ó. Aqui as principais tendências do Python. E isso é o ponto que nos chamou a atenção. 50% dos desenvolvedores Python têm menos de 2 anos de experiência profissional com a linguagem. Por isso, ela tá crescendo tanto, né? Olha só a quantidade de gente entrando no mercado e buscando o Python. Aí é por quê? É porque por causa de desenvolvimento web, por causa da IA, eu acho que tem relação forte com IA também. É porque ela é uma linguagem considerada mais fácil de aprender? Também. Também. Eu acho que ajuda. Embora isso daí não necessariamente vai refletir no mercado de trabalho, né? O fato de ser fácil de aprender não tá ligado diretamente. Mas no caso do Python, sim. Então, mas são multifatores, não é só uma coisa. Tanto é que aqui do ladinho, se você olhou, você viu que 51% usa o Python para processamento e dados, exploração de dados. Por quê? Porque não necessariamente ele é usado só por desenvolvedores. O Python, essencialmente, lá atrás, antes da gente falar de IA do jeito que a gente está falando, até antes da internet, já era uma linguagem utilizada no meio acadêmico e no meio científico, né? Então, não necessariamente você tem desenvolvedores utilizando. Ela, até pelo ecossistema e pela facilidade, era utilizada lá por físicos, matemáticos, químicos, né? Para você fazer cálculos, scripts, e você não precisa ter uma estrutura, uma arquitetura tão robusta. Né? Você pode criar scripts, né? Para você rodar em terminal, para você rodar até compilado também. Então, essa característica multifacetada do Python é que dá essa popularidade para a linguagem. Então, se 51% está usando Python para dados, aqui, ó, 46% utiliza para desenvolvimento web. E por que chamou atenção esse lance de 2 anos? Porque a gente está falando de uma linguagem de 1991 e que está ganhando novos adeptos até hoje. Então, tem muita gente que gosta de tacar pedra no PHP, no Java, o que mais? Aí tem algumas que até morreram já, né? Você fala dessa época assim, Perl era usado pra caramba. Ou seja, tem muita linguagem que já é Highlander, né? PHP, JavaScript e Java são todas de 1995, né? Sim. Python é de 91. É ainda mais velha. É ainda mais velho, mas só ganhou mais popularidade agora entre os mortais. Saiu ali do mundo acadêmico muito depois, né? Até por conta do desenvolvimento web também. Tanto é que se a gente olhar, 46% ainda utiliza para desenvolvimento web, obviamente para back-end, né? E a gente coloca entre as soluções o Fast API. Fast API é um framework também para você desenvolver. Mal comparando, é como se fosse o Django, só que o Django é um framework mais full stack, né? E o Fast API tem crescido, olha só, foi de 29% a 38% em um ano. Impressionante, mas eu acho que é justamente pela flexibilidade e a facilidade de se utilizar o Fast API. Aí, outro dado que também chama atenção, peronomútil, né, posso dizer, 83% ainda está utilizando uma versão antiga do Python. Então, o Python tem a mesma dificuldade que qualquer outra linguagem, né? É manter todo mundo na mesma versão, né? Quando você olha, por exemplo, PHP tem lá o 5.4 que foi... Nossa Senhora. Teve muita aderência. Aí chegou o 7, muita gente migrou pro 7. Aí veio o 8. Foi muita meio gente... que divisor de águas ali, mudou muita coisa. E aí o 8 já foi até descontinuado. O 8, né? Não o 8, mas o 8.0. E aí o Python teve uma quebra, realmente, do 2 pro 3. E isso eu acho que quebrou muita coisa, porque o Python 2 foi o momento em que a linguagem estava muito popular. E aí não tem jeito. Esse é um grande problema que existe na área de desenvolvimento. A galera do Java 8, do Delphi lá, antigo também, já não lembro se é o Delphi 3 ou 4. Muita gente acabou parando no tempo com algumas linguagens por várias razões diferentes. E nesse caso aqui foi compatibilidade. Então você vê que mesmo, cara, estando super robusto agora, tem muita coisa ainda rodando com versões antigas. E isso é ruim para segurança, para várias coisas, né? E isso chama atenção, né? Então a galera que é Python, eu quero também que você comente e diz aqui para mim qual é a versão que você utiliza, tá? Não vale enganar, tá? Tem que colocar de verdade. Pelo menos assim, nos principais projetos. Às vezes tá bom, tem aquele projeto que tá um pouquinho mais parado lá no fundo, que tá com aquela versão antiga. Mas conta o que você tá trabalhando agora. Agora, outra coisa que chama atenção nessa evolução, não só do Python, mas você vê o Java, o C Sharp, todas
essas linguagens tendo uma certa, vamos dizer, referência de trabalhar com o JavaScript. Querendo ou não, o JavaScript trouxe algo muito interessante, que é a parte do Event Loop, né, para programação assíncrona. E agora todas as linguagens estão indo para esse caminho também. E aí o Python também foi, e tem muita coisa também agora no Python, também sendo desenvolvida com o Rust, a linguagem Rust. Verdade, como é que o Rust também virou esse ponto de apoio e talvez de vislumbre, né? Não, muitas coisas boas saem de lá, então outras linguagens estão copiando bastante o Rust. E você desenvolvendo a base das bibliotecas também em Rust. A gente fala bastante sobre Rust, por exemplo, no nosso podcast, inclusive sobre a utilização dele dentro do Linux e dentro do Windows também, tá? Dentro do kernel, tá? Então, é uma linguagem muito interessante para ajudar outras linguagens a evoluir. Só para te dar um exemplo de como o Rust está entrando também no mundo Python. Você que já é Python, provavelmente já conhece o pip, né? O gerenciador de dependências, né? Do Python. A gente já tem vários vídeos, já mostramos aí. Eu, inclusive, só estava usando o pip. Até conhecer o UV, ou o UV, né? Como você quer chamar. É um gerenciador de pacote também, escrito em Rust, mas olha só, ele não faz só isso. Ele também substitui várias outras ferramentas, ó, o PipTools, o PipX, o Poetry, o PyEnv, o Twine e o VirtualEnv, que tá todo mundo usando também. Cara, e você já consegue fazer isso rapidamente. E qual é a vantagem? Ó, de 10 a 100 vezes mais rápido que o pip. Além de muitas outras vantagens, porque também é compatível com o pip. Dá para usar exatamente como você faz. E é fácil de instalar, né? Ó, no macOS aqui, nesse caso, no Windows. No Windows, você vai lá, pip. Você pode... É um gerenciador de dependentes para você instalar outro normal também. Você pode usar aqui pelo PowerShell, mas usando o próprio pip. Nada melhor, né? Que você substituir um gerenciador de dependência por outro usando ele mesmo. Então, bora falar de dinheiro. Dinheiro, né? Porque é o que move o mundo. Se a gente for aqui na nossa pesquisa, se você ainda não acessou, é o resultado desse ano, 2025. Você pode ir lá em pesquisa.códigofonte.com.br. Aí você vai ver um monte de dados. Aí você fala assim, como é que eu filtro por linguagens? Vem aqui no cantinho, tem aqui a logo do código-fonte. Tem muita gente que não sabe disso. Claro, isso é quase um easter egg. Quase um easter egg. Aí você tem várias linguagens aqui, ó. C#, tem Dart, tem Go, tem o JavaScript, aí Java, tem de tudo. E tem aqui o Python. E aí ele filtra todas as respostas só para quem selecionou Python como linguagem principal. E aí a gente tem aqui, ó, 1.357 participantes. E o que de cara aqui tem vários insights já com algumas informações. Tudo isso aqui você consegue ver aqui no final já esmiuçado, tá? Aqui foi só para dar um gostinho, tá? Como eles fizeram aqui também, eles deram um gostinho, aqui também tem um gostinho. Então, o que chama atenção de cara aqui é IA. Né? Não poderia ser Se você for ver de modo geral, tá com 95% de uso de IA pelos devs desse ano. Dá para comparar com o ano passado, com o retrasado, você vai ver que mudou bastante. Mas a galera do Python tá com 97.1. Tá usando até um pouquinho a mais, né? Mas tem lógica isso, obviamente. Claro, né? Eles estão muito envolvidos ali no mundo da ciência de dados e automaticamente chega ali pertinho do mundo da IA. Agora, um dado que me chama atenção é esse aqui, ó, 45,5% estão satisfeitos com o salário. Então, é um bom percentual, né? Porque na pesquisa, a graduação não é satisfeito e insatisfeito. Você tem muito satisfeito, você tem, né? Então, você tem que dar uma soma ali para ver. 56% trabalham remoto. Essa coisa do trabalho remoto, a gente está vendo realmente cair. Não era esse valor nos anos passados, mas não era para as outras linguagens também, né? E por aí vai, ó. 31% já conseguiram oportunidades via LinkedIn, 15% trabalham para empresas no exterior, ou seja, trabalham remoto daqui, mas para negócio do exterior. E aí, legal você olhar isso também e comparar com outras linguagens que tem aqui, para você ver que número que você consegue comparar aqui, que é maior, menor, que às vezes você consegue ver outras oportunidades, tá? E bora pro salário, né? A média salarial aqui, ó, para estágio 1.740, júnior 4.200, pleno 7.920 e sênior 16. Já dá um salto de pleno para sênior considerável. Impressionante. E nesse caso aqui a gente tem também o outro, que poderia ser um tech lead, um principal, um especialista, né? Que tem uma diferença dentro das empresas, aí também um salto ainda maior, né? Outro dado curioso é que você vê ali na nossa pesquisa, ó, o pleno está em 32%. Então, a maioria das pessoas que responderam à pesquisa estão como pleno. Logo seguido ali de júnior e sênior. Tá até bem equivalente, né? Não tá em nenhuma discrepância. Mas o importante é você ver, o júnior tá com mais do que sênior. Ou seja, há uma demanda reprimida por sêniors, nesse caso, para Python. Porque tocar projeto grande precisa de sênior. Então, essa galera
galera do pleno, daqui a pouco, vai para sênior e esses júniores aqui vão para pleno. Então, a gente tem uma demanda hoje de sênior. E, de certa forma, retrata o que está lá na pesquisa geral do State of Python, que também tem um número grande de pessoas que estão chegando, que são justamente esses júniors ali, né? E aí, a área de atuação, quando a gente vê o Python e outras linguagens, você vê que é muito diferente, porque 33% já é da área de dados, para data science, né? É 23% com back-end e full stack 17%. Então, apesar da pesquisa mostrar que tem uma área grande, 48% ali utilizando para desenvolvimento web, nesse caso aqui, quando a gente vê a realidade dos devs brasileiros, a gente vê que a galera usa mais para dados e para back-end. Lembrando que aqui na pesquisa, se você quiser filtrar por área de atuação, você consegue também, incluindo área de dados, área de back-end, tá? Então, você consegue ver aí a sua realidade. Agora, vamos fazer uma comparação levando em conta as ferramentas que as pessoas mais utilizam aqui, de acordo com a pesquisa. O Django está na frente. Nós estamos aqui olhando para o dado de 2023, Isso. né? Django, Pandas e outros ali em terceiro lugar. O Fast API estava em quarto lugar ali, pelo menos com relação ao número de participantes. E o Flask em quinto. Vamos ver agora a pesquisa de 2025. O Django continua aqui. Até o salário está parecido, né? Não mudou muito. Mas, para quem trabalha agora com o Fast API, cara, o salário é maior e realmente acho que ganhou muita popularidade, né? Tem o outro aqui, Pandas foi para quarto lugar e o 5 aqui nenhuma ferramenta. O Flask caiu até de posição. Mas os salários aqui, realmente, no caso do Fast API, tá bem maior, né? É verdade. O relatório tem muitas informações, mas lá no final a gente achou um ponto interessante que é justamente o que está se chamando mais atenção, o que você pode utilizar de forma prática já no Python. De cara, aprender o UV, né? Que pra gente foi uma dica, assim, preciosíssima, né? Pois é, ele teve um salto de 0 a 11% em um ano. Ou seja, ele foi lançado esse ano, já está sendo usado por 11% dos devs. Então, é uma solução que não tem jeito. Daqui a pouco vai passar, porque se o pip não correr atrás, o UV vai passar. Uma outra ação aqui é usar o Python mais recente. Aí isso é mais complexo, né? Pra gente ver. Se 83% não estão usando ainda a última versão, isso vai ser complexo aí para modificar. Ele te dá a dica aí, se você fizer a implantação ou desenvolvimento com containers Docker, tudo que você precisa fazer é instalar a última versão do Python. Fica mais prático, né? Mas eu duvido que a galera esteja usando container nesses casos aí. Não podia faltar um dado sobre IA, então tá ali, aprender IA por agentes. E não tem jeito, né? O Python está muito inserido nessa área. Não tem como desassociar Python hoje, nem de machine learning, nem de inteligência artificial, de muita coisa que a gente utiliza no dia a dia. Tanto é que a nossa pesquisa, se você falar, qual é a stack da pesquisa? Nós temos ali React, tem Next, tem um monte de coisa misturada, mas o processamento dos dados, cara, é com Python. Python puro, não tem jeito. A gente não conseguimos ficar sem o Python nesse caso. E olha o Rust aparecendo também, era aprender a ler código Rust básico. Eu acho que essa dica aí não serve só para quem é Python, não, serve para todo mundo. Hein? E para quem está no mundo Python e desenvolve ferramentas, acaba que o Rust facilita também esse processo. Então, não tem jeito. O Rust vai servir para muitas coisas, não é obrigatório, tá? Para você que trabalha com Python, mas eu acho que é interessante. Nesse caso aqui, investir, a ação 5, investir em entender threading. Por quê? Como eu disse lá, a Async, a Wait, programação paralela, isso já está presente nas últimas versões do Python e isso vai acabar virando padrão, como já é em outras linguagens. Coisa que a gente só via aí no Node, no JavaScript. Cara, a galera do Java já está trabalhando, o C# já está trabalhando com isso, muitas outras linguagens também, inclusive o Rust também. Então não tem como fugir muito disso, tá? E a última dica, lembre-se dos novatos. Então, sim, se o Python é uma linguagem conhecida por ser de fácil entrada para você aprender programação, nada mais junto de tudo que ela continuar dessa forma. Pois é, a metade da base dos desenvolvedores de Python usa a linguagem há menos de 2 anos e a maioria também não tem mais de 2 anos de experiência em programação. Então, para ele que escreveu, isso ainda é notável. Então, a gente não pode fechar a porta para quem está entrando. E isso nunca foi parte do ecossistema do Python, né? Essa porta de entrada sempre esteve aberta para quem quisesse aprender. Então, antes, obviamente, você tem que saber a base, estrutura de dados, algoritmo, tudo. Mas você não necessariamente precisa ter todo aquele cartel de informação para ir para o mundo Python. Você consegue criar coisas, tanto compilando, criando scripts pequenos, criando soluções pequenas, e aí você vai aumentando paulatinamente aí a sua
o seu cartel de coisas, o seu cinto ali de utilidade para utilizar a linguagem. Com tudo isso que a gente te apresentou aqui, você tá com a gente? Acha que o Python tá, sem dúvida nenhuma, naquela lista de linguagens que vai permanecer entre a gente por décadas? Eu, particularmente, acho que sim. Não me vejo hoje, não é minha linguagem principal, mas eu não me vejo hoje ficar sem Python para quando eu preciso resolver aquelas coisinhas ali, às vezes no próprio terminal, quando eu quero tratar um dado rapidamente, até para manipular a imagem também. A gente já tem vídeo no canal sobre isso, né? Então, diz aqui para mim nos comentários. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se inscreve no canal e a gente se vê no próximo. Até lá, tchau, tchau. Tchau.